Bases da ortografia portuguesa produced by Rita Farinha and the online distributed proofreading team. The images for this file were generously made available by Biblioteca Nacional Digital, http://bng.bn.pt. Bases da ortografia portuguesa por Arrua Gonçalves Viana Romanista G. de Vasconcelos Abreu Orientalista Lisboa Imprensa Nacional 1885 Impresso para circular gratuitamente Oferta dos autores Ex-Monsenhor para respondermos às perguntas que nos tinham sido feitas acerca da ortografia adoptada pelos editores técnicos da Mais Enciclopédia de Ciência, Arte e Literatura Biblioteca de Portugal e Brasil. Mais temos a honra de dirigir a vez esta circular, e rogamos-lhe que faça tão conhecidos, quanto em seu poder esteja, os fundamentos em que essa ortografia assenta. Os princípios que servem de base à reforma ortográfica iniciada por nós ambos e usada há 2 anos pelo segundo signatário desta circular, em escritos particulares e oficiais, e em artigos publicados em alguns papéis periódicos, são resultado de estudo consciencioso e larga discussão dos iniciadores. São princípios deduzidos ou antes expressão dos factos glotológicos examinados com rigor, são todos demonstráveis, e de simplicidade tal que os poderá compreender a sã inteligência, ainda que para ela sejam estranhos os estudos de glotologia. Vamos expô-los à apreciação pública desde já, e assim começará a preparar-se a crítica de todos os indivíduos, que, por se prezarem de portugueses, não queiram que estrangeiros censurem não haver, para a nossa formosíssima língua, ortografia científica e uniforme a que deva chamar-se mais ortografia portuguesa mais. No futuro congresso que temos a peito convocar breve, essa crítica será o único juiz a que todos nós os portugueses havemos de nos sujeitar para a adopção de ortografia portuguesa e rejeição absoluta de toda ortografia individual, seja quem for seu autor. Estão publicados, o primeiro volume da coleção científica A Literatura e a Religião dos Aryas na Índia, por G. de Vasconcelos Abreu, e o primeiro volume da coleção literária Magos de Werther, romance traduzido do original alemão, de J. W. von Goethe, por A. R. Gonçalves Viana. O custo de cada volume é de R$300, brochura, R$400, cartonado. Estes volumes, por serem os primeiros, e particularmente o Werther, saíram com erros tipográficos que não devem ser levados à conta do sistema de ortografia. São editores técnicos Arrua Gonçalves Viana G. de Vasconcelos Abreu, a quem devem ser dirigidos os manuscritos e toda a correspondência, S. Consigliere Pedroso, em Lisboa. São editores impressores Guillard, Ayuland C., em Paris. Todos nós, os que lemos, e mais ainda os que escrevemos para o público, sabemos quão divergentes são as ortografias das várias redacções e estabelecimentos tipográficos. Time escritores mais suas ortografias mais próprias, como mais as mais timas imprensas particulares e as do Estado. E nas do Estado são diferentes mais as ortografias mais da imprensa nacional e mais as mais da imprensa da universidade. Estes plurais são a expressão real de um facto, sem censura pessoal.
com a exposição que vamos fazer dos princípios mais gerais em que assenta a reforma ortográfica, por nós iniciada, temos em vista mostrar, a todo o país capaz de pensar e ler, que o nosso intuito é realizar uma das verdadeiras condições da vida nacional: existência de ortografia mais uniforme e cientificamente sistemática, mais a que deva chamar-se mais ortografia portuguesa mais. Sigamos dois bons exemplos a que largos anos deram há muito já a sanção, o exemplo da Espanha e o mais antigo da Itália. Vês a quem dirigimos esta nossa exposição, honrar-nos-á dando-lhe a maior publicidade que puder, e por certo se julgará honrado se entender que com essa publicação presta bom serviço à pátria a quem devemos este respeito. De vez mais atentos veneradores, mais Lisboa, outubro de 1885. A. R. Gonçalves Viana. G. de Vasconcelos Abreu. Bases da ortografia portuguesa e princípios gerais de toda ortografia. Primeiro, uma língua é um facto social, não depende do capricho de ninguém alterá-la fundamentalmente. Segundo, como facto social é produto complexo, variável por evolução própria da sociedade cujas relações serve. Terceiro, a ortografia é o sistema de escrita pelo qual é representada a língua de um povo ou de uma nação num certo estado de evolução glotológica. Quarto, esta representação deve ser exata para todo o povo, para toda a nação e portanto deve respeitar a filiação histórica. Quinto, é evidente, pois, que a ortografia não pode ser especial de um modo de falar, quer este seja de um só indivíduo, quer de uma província ou dialecto da língua. Sexto, em virtude disto a ortografia não pode representar a pronunciação, que por certo não será una, há de representar a enunciação, a qual é sempre comum ao povo, à nação que fala uma só língua como seu idioma próprio e exclusivo. Sétimo, na ortografia, por consequência, não se pode fazer uso de sinais que indiquem pronúncia de uma qualquer letra vogal, excepto quando essa vogal careça de ser pronunciada com modulação especial para a distinção conveniente do emprego sintático do vocábulo, ou ainda, e menos vezes em português, para distinguir na grafia única modos diferentes de silabização. Oitavo, para se representar a enunciação carece-se de acentuar graficamente o vocábulo, e a ortografia deve ser tal que, subordinada às leis de acentuação na língua falada, mostre para qualquer vocábulo a sua sílaba tônica a quem desconheça o vocábulo que lê. Escolho, é evidente que a acentuação gráfica é inútil na língua escrita cuja constituição glotológica a determina invariavelmente, tal o latim clássico e as línguas germânicas. Segunda, princípios particulares da ortografia da língua portuguesa. O ensino ortográfico da língua portuguesa reduz-se, portanto, na prática, ao ensino de e leis da acentuação nos vocábulos simples e nos compostos. Segunda, valor histórico dos fonemas ainda proferidos e dos que já não se proferem, influência destes sobre a modulação da vogal precedente. Terceira, conhecimento dos ditongos e sua dissolução. Quarta, silabização. Vê homônimos e parônimos. Sexta, função dos sufixos. Sétima, composição dos vocábulos e formação da perífrase nos verbos, e uso das enclíticas. Diremos destes assuntos em outros tantos parágrafos,
definindo, todavia, primeiro, o que entendemos por ortografia portuguesa. Ortografia portuguesa é o sistema de escrita ou grafia representante comum de todos os dialectos do português falado. A sua base é a história da linguagem portuguesa considerada como língua e como dialecto. Considerada como língua, estuda-se a linguagem portuguesa no ponto de vista de língua fundamental ou língua-mãe, de que, por evolução própria, se tinham derivado outros modos de falar no tempo e no espaço, depois de assentada a evolução glotológica realizada em Portugal durante mais de um século já desde D. Diniz, e principalmente durante os reinados de D. Pedro e D. Fernando e D. João e considerada como dialecto, estuda-se a linguagem portuguesa como evolução glotológica neolatina ou românica. E da acentuação primeiro a acentuação marcada é tônica e não prosódica, não determina a modulação da letra vogal, determina a sílaba elevada na enunciação do vocábulo. Esta sílaba é uma só e a mesma sílaba para cada vocábulo na língua portuguesa em todo o país, com exceções esporádicas mais ou menos justificadas. Exemplos: hotel, hotel, benção, benção. Escolhe a acentuação gráfica é sempre a de vocábulo que faz exceção à regra geral. Segundo o sinal gráfico da acentuação tônica é por excelência o acento agudo. Marca, porém, este acento vogal tônica aberta em parônimos, fosse, fosse, seco, seco, res, pl de rei, res, pl de real, e, o tônicos depois de outra vogal, país, confronte com paz, reúne, moinho, ruim, a vogal ou tônica depois de g em gui, gui, confronte com quarto argui, argui. Terceiro pode ser sinal gráfico da acentuação tônica o acento circunflexo, e o será especialmente nos casos em que no fonema tônico concorra a modulação necessária de e, o, como fica exemplificado em o número precedente, e se vê mais dos seguintes exemplos: força, confronte com força, modelo, confronte com modelo, sossego, confronte com sossego, cores, confronte com cores, cor, confronte com corem de cor, veem, confronte com veem, do verbo vir, de, confronte com de, desse, confronte com desce, e ainda nos vocábulos sem parônimos, quando eles sejam esdrúxulos ou oxítonos. Terminados numa dessas vogais seguida ou não de S, tais, pêssego, português, fôlego, mercê. Quarto, o acento grave é diferencial, indica sempre a pronunciação alfabética própria da letra vogal alterável, isto é, susceptível de ter mais de uma pronunciação, a, i, u. Empregar-se na ortografia exclusivamente em 3 circunstâncias na crase da preposição a com o artigo feminino a mais ambos átonos, igual a, na sílaba átona cuja vogal alterável haja de se proferir aberta e átona com a sua pronúncia alfabética, para que se distinga o vocábulo de outro seu parônimo, credor, confronte com credor, pregar, confronte com pregar, no de prolacão gui, gui quando se proferir átono, confronte com segundo arguir, aguentar, linguística. Escolhe o escrevemos que o porquê, que, cui porquê, que, consequente, consequência. Quinto, os vocábulos terminados em a, o, i, as, os, es,
são geralmente enunciados com acentuação na penúltima sílaba, logo não tinha uma acentuação gráfica marcada. Cf. segundo e corolário de sétimo bis. Quinto bis. Todo vocábulo terminado em AOS, OS e OES, proferido com acentuação noutra sílaba que não seja a penúltima, tem a acentuação marcada na escrita. São inúmeros os exemplos, em toda esta exposição doutrinal os terá notado o leitor, pois que saltam à vista, sempre como exceção, as dições cuja grafia é acentuada. Sexto, os vocábulos terminados em outra qualquer vogal, i, u, ou em vogal pura seguida de outra consoante que não seja s, e os plurais respectivos, são geralmente proferidos com acento na última sílaba. Logo não tinha acento gráfico. Sexto bis. Todo vocábulo terminado deste modo mas cuja acentuação se faz noutra sílaba tem o acento gráfico nessa sílaba. Pedi, pides, funil, funis, matiz, pensil, penseis, cascavel, cascaves, peru, purus, hindu, hindus, caramuru, tribo, tribus, puro. Sétimo, os vocábulos cuja última sílaba for em vogal nasal, ou em ditongo puro ou nasal, tinham geralmente a enunciação acentuada na sílaba final. Logo não se lhes marca o acento na escrita. Marfim, irmã, irmãs, irmão, irmãos, maral, maraus, andai, andais, louvei, louves, Simões, Magalhães. Cf. segundo pai. 7 e 13. Sétimo bis. Será, porém, marcada a acentuação desses vocábulos quando ela se faça noutra qualquer sílaba. Órgão, Estevão. Escolhe-o para os contratos é absolutamente indispensável, como bem o viu o grande ministro, distinguir os futuros dos pretéritos na terceira pessoa do plural, sem emprego do acento gráfico, fácil de esquecer ou de ser posto depois do contrato escrito e assinado, distinguir-se-ão, pois, jurarão, 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 venderão, 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 prescindirão, 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 etc. Corolário. Por este motivo o ditongo ão, final átono de verbos, escrever-se-á identicamente com a m, e, por analogia, se escreverá a sílaba final dos vocábulos terminados pelo ditongo átono e com a grafia em. A acentuação gráfica de tais vocábulos obedece ao princípio quinto honram, viajam, ordem, viagem, porém, eilam, igual além, vealar. NB. Pelo princípio quinto bis devemos escrever e escrevemos, porém, ninguém, também, além, etc. Deveríamos, todavia, usar da ortografia, porém, ninguém, também, etc. Deixamos este ponto para o Congresso. É ainda evidente que os plurais destes nomes seguem analogamente a regra dada para os plurais dos nomes em a, o, i, assim, ordens, viagens, ordes, viagens. Oitavo, os vocábulos compostos timam na escrita a acentuação dos seus símplices respectivamente marcada em obediência aos princípios que ficam expostos. Segunda dos fonemas e sua representação por letras consoantes. Dois princípios absolutos determinam a exclusão de consoante inútil,
e 4 ordens de outros factos decidem a adopção científica de representação de fonemas articulados. São estes factos, a, valores dialectalmente confundidos, ch, igual tch, ch, igual x, x, s, c cedilha, s, zb, valores próximos confundidos pela falta de observação da articulação, s, x, g, a, g, ue, ui, g, i, j, c, a, u, tchu. C. Valor exclusivamente de influência do fonema articulado sobre o fonema modulado precedente. D. Valores diferentes de um só símbolo gráfico, x, entre vogais. Segunda a exclusão de letras consoantes, primeiro são banidos da escrita os símbolos gráficos sem valor de fonema próprio. São eles th, ph, ch, respectivamente por t, f, q, u, c, a, u, c, bem assim y igual e primeiro bis. Pode manter-se k igual q, u, igual c, a, u, nas abreviaturas de quilômetro igual QLM, etc. Devemos, porém, escrever por extenso, quilômetro 1, quilograma, etc. Segundo são banidos da escrita os símbolos gráficos sem valor. São eles as consoantes dobradas ou grupos de consoantes não proferidas e sem influência na modulação antecedente, nem necessidade por derivação manifesta de outro vocábulo existente em que haja de proferir-se cada uma das consoantes, como é Egipto de que se deriva egípcio. Exemplos de símbolos sem valor próprio em português: th igual t, termômetro igual termômetro, ítar igual éter, file igual tio. pH igual f, etnografia é igual etnografia, filtro igual filtro. ch igual q, u, ponto química igual química, máquina igual máquina, chimera igual quimera. ch igual c, a, u, ponto chorografia é igual corografia, mecânica igual mecânica. Y igual ilírio igual lírio, física igual física. Consoantes dobradas: aglomerar igual aglomerar, prometer igual prometer, comum igual comum, Filipe igual Filipe. Grupo de consoantes: Cristo igual Cristo, Demóstenes igual Demóstenes, Mateus, que já se escreve, sem razão, Mateus, igual Mateus, escola igual escola, ciência igual ciência, física igual física. Influência da consoante na modulação precedente. Vejam-se exemplos em C, página 11. Primeiro escolhe conservamos N dobrado, M dobrado, nos vocábulos derivados de outros, cuja inicial é N ou M, por meio das prepositivas in, em, toda vez que a prepositiva significa dentro, e ainda em alguns poucos vocábulos em que N ou M influam na vogal I ou E. A nasal da prepositiva com só a conservamos, por este motivo, em conosco. Escrevemos, pois, emigrar, emergir, emalar, enobrecer, inato, etc., comoção, comum, comutar, conexo, etc. Segundo escolhe mantemos as representações gráficas das palatais ch, lh, nh, enquanto não houver símbolo único para cada uma delas. Uma ortografia quilômetro por quilômetro dá ocasião a traduzir-se metro de burro e não 1000 metros. Em grego quilos significa burro, e chilioi significa 1000. Por que razão?
pois, havemos de escrever cirurgia, chamerra, quilo, quando o C, o CH e o K representam a mesma origem CH, transcrição latina do grego. Terceiro, escolhe o só ao Congresso compete tratar da exclusão ou conservação da aspirante H. Segunda B, adopção de letras consoantes A. 1 graus escrevem-se com CH as sílabas que são proferidas com palatal dura, segundo os dialectos, explosiva ou contínua, chave, chapéu, chuva, etc. A etimologia e as línguas congêneres determinam que sigamos o exemplo dos nossos clássicos e de vários monumentos escritos usando grafia CH. Segundo, escrevem-se com X, melhor seria, as sílabas cuja inicial palatal é dura contínua, chacoco, xadrez, xarafim, enxárcia, enxada, enxerga, enxerga, enxertia, enxaimel, enxame, enxúndia, rixa, roixo, etc. CFD. Terceiro, escrevem-se com S as sílabas cuja final é sibilante dura palatal e, esporadicamente, sibilante dura dental, mas, basta, foste, demos, demos, basques, português, portugueses, etc. A etimologia, o dialecto transmontano e as línguas congêneres determinam a grafia S. Quarto, escrevem-se com S inicial, ou com SS entre vogais, as sílabas em que a sibilante dura é ou dental, ou supra-alveolar, conforme os dialectos, saber, classe, diverso, seção, conselho, sossego, sossego, etc. Determinação histórica e comparação. Quinto, escrevem-se com C cedilha, ou com C, I, inicial as sílabas em que a sibilante é dental dura, e só é supra-alveolar nas partes do país onde não há outra sibilante dura inicial, peço, ciência, conselho, poço, doçura, preço, sapato, sarça, cárcere, etc. Determinação histórica e comparação. Sexto, escrevem-se com S entre duas vogais, uma final da sílaba a que pertence a sibilante, outra final da sílaba precedente, as sílabas em que a sibilante é branda dental ou, segundo o dialecto, supra-alveolar, posição, cozer, consuere, precioso, preso, prehensum, confronte com preso, preciso, peiço, peço, etc. Determinação histórica e comparação. Sétimo, escrevem-se com Z inicial as sílabas em que a sibilante é dental branda em todo o país, à exceção daqueles pontos em que se não profere sibilante inicial senão supra-alveolar, azedo, azedo, azebre, razão, cozer, preso, confronte com preso, etc. Determinação histórica e comparação. Oitavo, escrevem-se com Z final os vocábulos que nos seus derivados são escritos com C, I, correspondente à sibilante final deles. Assim o determina a etimologia, evidente na derivação, e a pronúncia dialectal. Exemplos: infeliz, infelicidade, simples, simplicis, simplicidade, ourives, ourivesaria, etc. Corolário, escrevem-se com Z infixo os diminutivos e aumentativos zito, zinho, zão, etc., e os sufixos, derivados do latino itia, exa, ez, bem como os sufixos de verbos, isar, e de nomes, isação.
Escolhe os plurais dos nomes diminutivos formam-se do tema do plural do nome fundamental e do plural do sufixo. Dão testemunho os dialectos. Assim, pois, escrevemos, homenzinho, homenzinhos, não homencinhos, acçãozinha, acçõezinhas, não acçõezinhas, pãozinho, pãezinhos, não pãezinhos, mãozinha, mãozinhas, aneizinhos, etc. B. 1 graus adoptamos, pelo que fica dito em a. Terceiro, a representação gráfica S para a sibilante palatal dura final de sílaba, que muitas pessoas julgam ser absolutamente igual a X. Segundo, por falta mais grave na observação se tem confundido as articulações G, A, G, UE, OI, J, A, J, I, e ainda C, A, Q, UE, OI. Os pontos articulatórios são diferentes. No Congresso trataremos estes assuntos. Carecemos de caracteres próprios para distinguir na escrita as articulações J, A, G, I, J, U, nas palavras Jacó, Jeremias, José, Jesus, Jutlândia, Jerusalém, geme, gemer, dientes, gimnasio, Gil, etc., e é certo que não podemos, tampouco, distinguir Guilherme, guerra, garra, gume, causando estranheza invencível a grafia Jeremias, Guissus, e ficando ainda infiel gemer, geral, e sempre em contradição com uma pronúncia Jerusalém ou Jerusalém, tendo nós, pois, de escrever Jeremias, Jesus. Adoptamos o símbolo J para os fonemas articulados das sílabas J, J, O, Ju, G, Gi, e por este sistema gráfico evitamos também regra especial para a conjugação dos verbos em, diar, gir, já, gir. Escolhe-o é evidente, pelo que fica dito em B, segundo, a necessidade ainda existente de mantermos o modo de escrever guil, gui, nas sílabas terminadas na vogal palatal e oi, precedida do fonema gutural brando, mostrando-se pelo acento grave sobre o da prolação gui, as silabizações gué, gui, como fica dito em quarto de página. 7c. Conservamos todo sinal gráfico de fonema histórico, hoje nulo, cuja influência na vogal precedente é persistente, acção, hectar, predilecção, redacção, respectivo, trajetória, baptismo, concepção, e ainda quando é facultativa a pronunciação, como em caractere. Escolhe os fonemas e, não estão sujeitos a esta influência, edito igual edito, confronte com édito, corrupto igual corrupto, corrupção igual corrupção. D. Conservamos a grafia X para representar os diferentes fonemas que de facto representa na língua portuguesa, porque não temos direito, nem congresso nenhum, de impor pronúncia pela ortografia. O Congresso poderá assentar as bases para o dicionário ortoépico, e no tocante à pronúncia nada mais pode fazer. Estabelece o padrão, dá a norma para que se diligencie ler de um modo único o vocábulo escrito. Ninguém pode contestar o direito de se pronunciar o vocábulo exemplo de uma das seguintes maneiras: exemplo, 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 exemplo. Ninguém pode contestar o direito de se pronunciar trouxe, troue, trouxe, extravagante, 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 fixo, fio, fixo, fixo.
terceira dos ditongos, pelo que fica dito se vê qual a maneira por que indicamos a dissolução do ditongo. Não usamos da diérese, também chamada ápices, e mais geralmente trema, que alguns gramáticos entre nós querem que se use na vogal prepositiva ou conjuntiva, e no U das prolações, para neste caso mostrar que faz sinérese com a voz seguinte. O trema é sinal que nos veio de países estranhos. Tem na escrita de línguas europeias significação insubstituível, que nas germânicas é forma abreviada de um i, e nesta significação unicamente o empregamos. Quarta, a da silabização. Enquanto a sibalização, devemos mencionar aqui apenas os três seguintes princípios. Primeiro, dividência as sílabas, considerando os vocábulos como portugueses para este efeito, sem que se atenda à derivação de língua estranha, nem à derivação dentro da própria língua, em manuscrito, conspicuo, obs taculo, in crver, no roest, nordeste, planalteo, alheio, maior res. Segundo, conserva-se a sílaba a consoante que determina a modulação da sua vogal, pai 11, c, a c. São, factor, correcteo, baptismal. Terceiro, na passagem de uma para outra linha empregamos em ambas as linhas o traço de união, tanto o próprio de vocábulos compostos cujos símplices se distingam na escrita entre pondo-se-lhes o hífen, como o próprio da ligação das vozes enclíticas às suas subordinantes, porta-bandeira, guarda-fato, claraboia, luso brasileiro, deu-mo, louva-lhe, demolo, louva-o, louva-lo, arrepender-se, domá-lo-ia. V dos homônimos e parônimos. Primeiro, os homônimos confundem-se umas vezes na escrita do português como na sua pronúncia. Exemplos: cedo, verbo e advérbio; conto, verbo e nome são, verbo e adjetivo. Outras vezes distinguem-se com exatidão na escrita, embora não se distingam em todas as pronúncias. Exemplos: vez, sem, cozer, sessão, passo, parônimos. No dialecto em que se faça diferença na articulação de S para a de C, cedilha, e para a de Z, podem ainda os homônimos distinguir-se na escrita e não se distinguirem em pronúncia nenhuma. Ouve, desce. Escolhe-o distinguem-se na escrita, mas sem exatidão rigorosa, ora, res, eis, e por erro de analogia falsa, pelo cuja origem é perlo, que deu pelo e pelo homônimo, quando se pronuncia enfaticamente, de pelo, que etimologicamente só tem um L e devemos escrever, como de facto se escreve nesta ortografia proposta, pelo, confronte com pelo. Segundo, os parônimos são perfeitamente distintos na presente ortografia, pelo, para, cré, cesto, homônimos em Lisboa, fosse, força, sessão, secção, quando, quanto, canto, credor, incômodo, colher, contrato, eilas, aliás, eilam, verbo, além, papéis, verbo, papéis, res, pl de rei, res, pl de real, bates, verbo, bates, caia, etc. Sexta, dos sufixos. Conservamos toda a exatidão na ortografia destes elementos morfológicos cuja função anda tão ignorada. Pululam os galicismos,
os estrangeirismos, até na ortografia da nossa linguagem e na sua morfologia, que não só em se introduzirem vocábulos novos desnecessários, e em se esquecer a sintaxe dela. É erro escrever-se civilização por civilização, organizar por organizar, chapeleria por chapelaria, cortês por cortês, etc. Sétima da composição, da perífrase, e das enclíticas dissemos o bastante acerca do primeiro e terceiro destes pontos. Enquanto a perífrase, diremos que as linguagens perifrásticas dos verbos são diferenciadas em linguagens de perífrase consciente e perífrase inconsciente. É linguagem perifrástica consciente a formada com o presente do verbo haver. Escrevemo-la, pois, sem hífen de ligação, descrevê-lo-ei, louvá-la-res, dar-lhe-a, amar-nos rimas, unir-vos res, receber-se-ão. É linguagem perifrástica inconsciente, contimese e evidente, a formada com o resto do pretérito imperfeito do verbo haver, ia igual, hiv, ia, aies igual, hiv, aies, ia igual, hiv, ia, íamos igual, hiv, íamos, ies igual, hiv, ies, iam igual, hiv, iam. Escrevemos estas linguagens sem o H, perdido com os outros elementos de hiv, em todas as pessoas do pretérito imperfeito do verbo haver, que entra na perífrase. Exemplos: descrevê-lo-ia, deixar-me-ias, aborrecê-la-ia, evitá-lo-íamos, comportar-vos-eis, obedecer-lhe-iam. Terceira, o nosso intuito se quiséssemos entrar em minudências de linguagem e defender em todos os pontos a ortografia que iniciamos, teríamos de escrever um livro de grosso volume. Se o nosso intuito fosse ensinar, publicaríamos um tratado. Mas é diferente o fim deste escrito, que oferecemos gratuitamente aos nossos conterrâneos, como testemunho de respeito pelas coisas da nossa pátria, damos razão da reforma iniciada e sujeitamos ao são critério as bases em que esta assenta. Por este motivo deixamos de tratar pontos de que o Congresso terá de se ocupar. Andam infelizmente esquecidas por alguns escritores regras de gramática, que, a serem lembradas, os não deixariam cometer erros imperdoáveis. Temos visto ortografar, e até pronunciar, passeando, passeata, ideou, receiará, feixara, etc., em vez de passeando, passeata, ideou, receará, fechara, etc. É certo que a maioria dos leitores sabe que, por motivo de a acentuação tônica se fazer nas três pessoas do singular e terceira do plural de todos os presentes dos verbos, como idear, recear, passear, etc., unicamente nessas formas pessoais aparece o ditongo ei no radical, passeio, passeias, passeia, passeamos, passeais, passeiam, passeava, passeava sanderriscor, etc., passei, passeaste, etc., passes-rei, passearas, etc., passearia, etc., passeia tu, passeie ele, passeemos nós, passeai vós, passeiem eles. Que eu passeie, que tu passeies, que ele passeie, que nós passeemos, que vós passeeis, que eles passeiem, passear, passeando, passeado. O radical português é passe. É claro que tratar de assuntos como este não é objeto de uma simples circular.
E se o leitor houver notado que usamos nela de modos de ortografar para que não encontra explicação nos princípios que ficam estabelecidos, atribua o facto a não caber a explicação suficiente nos princípios gerais. Crimos que as bases, como ficam postas, constituem métodos sem contradições se o Congresso for até suprimir, como julgamos que deve suprimir, as letras consoantes inúteis nos nomes próprios e nos de família, assinaremos sem dobrar as consoantes NN, LL dos nossos nomes. Não nos preocupa uma ideia preconcebida. Não nos domina um subjetivismo apaixonado. Desejamos que no país todo se una para discutir de boa fé quem tiver estudado o problema, e que este se resolva estabelecendo-se ortografia portuguesa. Mais alguns outros trabalhos publicados pelos mesmos autores mais por A. R. Gonçalves Viana Estudos Glotológicos, Gráfica e Fonética. O livro da escrita do professor Fauman Porto, 1881. Essay de fonética e de fonologia de la langue portugaise e de Apriselle dialecte de Lisbonne e Paris, 1883. Études de Grammaire portugaise Louvet, 1884. Magos de Werther, romance de J. W. von Goethe trasladado a português, Paris, 1885. Por G. de Vasconcelos Abreu Questions Védicas Paris, 1877. Sobre a sede originária da gente Arica Coimbra, 1878. Investigação sobre o caráter da civilização ária indo Lisboa, 1878. Importância capital do sânscrito como base da glotologia árica e da glotologia árica no ensino superior das letras e da história Lisboa, 1878. Contribuições mitológicas. Gramática da língua sânscrita, Fonologia Lisboa, 1879. Fragmentos de uma tentativa de estudo escoliástico da epopeia portuguesa, publicados pelo terceiro centenário de Camões. A segunda parte deste trabalho foi traduzida em inglês pelo S. Donald Ferguson, com o título Buddhist Legends from Fragmentos, by G. de Vasconcelos Abreu. Translated with additional notes. Ceylon, 1880-1884. O reconhecimento de Shakuntala, texto devanágrico e tradução portuguesa do acto e do célebre drama de Shakuntala do poeta Kalidasa, segundo a recensão bengali, Lisboa, 1878. Manual para o estudo do sânscrito clássico. Tomo I, Resumo Gramatical Lisboa, de 1881 a 1882. De L. Origine Probably Destocan Riseleurs Migrations a Travers Elias e Louvet. Lisbonne. Memória acerca da origem dos teucros, apresentada ao Congresso Antropológico de Lisboa em 1880. A literatura e a religião dos Árias na Índia. Primeira parte Paris, 1885. End of the Project Gutenberg e-book Bases da ortografia portuguesa Update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed.
creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works.
See paragraph 1. E below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.E2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 if active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4,
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium,
you must return the median with your written explanation. The person entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3
Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years,
Reproduce and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.